o seguinte, eu coloquei aqui, né, um dataset de e-commerce em português e um notebook para transforma em português para classificação de sentimentos. Deixa eu só explicar primeiro como é que vocês vão fazer. Vocês vão baixar os dois, tá? Aí você vai no Colab e carrega primeiro o notebook, transforma em português, e depois, ó, abre essa pastinha aqui do lado e copia o dataset, esse B2W. Eu botei menor porque para limpar um pouco, para não demorar demais para upar, porque estava demorando demais aqui. Aí vocês upam ele. Então, ó, vou repetir. Primeira coisa, vocês baixam os dois arquivos, o dataset e o notebook, vai no Colab, sobe o notebook, depois que subir o notebook, abre essa pastinha aqui e cola o dataset B2W classe menor aqui. Joga ele aqui e aí eu vou explicar o resto, o que está acontecendo aqui. Bacana? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem, e aí qualquer dúvida me chama, tá? Querem saber. Esse aqui, ó, Attention is all you need, é um artigo, tá? Vocês vão ver aqui, olha, que ele define essa questão dos transformers, que é um tipo de rede neural recorrente, tá? Só que ela é mais avançada, né? E permite o quê? Ela leva em consideração o texto, não só a palavra, próxima palavra, mas o contexto que ela se encontra, tá? Então é bem interessante. Quer ver, ó? Tá vendo? Que aí, esse pessoal aqui, tá? Que você vê, é do Google, esse camarada aqui da Universidade de Toronto, é lá daquele grupo, né, que criou aquela AlexNet, né? Então os caras, e é onde que tem também aquele camarada que ganhou, vamos dizer assim, o prêmio Nobel da computação, é desse mesmo departamento aqui. Então já dá para ver que é o pessoal lá que é top pra caramba. Então, aqui ele dá uma ideia porque que ele usa os dados, não só que da próxima palavra, como eu falei, mas o que está em volta, tá? Para poder ter um resultado muito melhor, tá? Então, a questão é essa, né? Que esse, vamos dizer assim, é um artigo que deu a base para essa questão dos Transformers, tá? É esse aqui. No caso, é esse artigo, que aí é bom. Tá vendo? Então, tá vendo? Ele fala que nós propusemos uma arquitetura de redes simples, os Transformers, baseado somente em mecanismos de atenção. Então, por que eu passei esse artigo aqui para vocês? Tá? Para vocês verem qual foi o artigo seminal que gerou essa ideia de Transformers. Tá bom? Tá? Eu não vou assim entrar em maiores detalhes, que aqui tem um artigo que, se a gente fosse explicar aqui um artigo desse aqui, ó, olha aqui, né, ia levar um tempão, fora a matemática e tudo mais que está por trás aqui. Tá? Então, só para a gente rodar aqui junto, vem aqui, ó, Edit, tá? E aí você vem aqui, Clear Outputs. Um detalhe importante, hein, gente? Presta atenção. Aqui, ó, se não demora pra caramba para executar. Vocês têm que vir aqui em Runtime e mudar o... Demorar demais para rodar. Vai por mim. Tá? Vai por mim. Muda o Runtime para aqui. Tá? Você muda o Change Runtime Type aqui. Muda o Runtime, bota para GPU, tá? Senão vai demorar demais para executar. Então a gente roda a primeira célula aqui, que vai
executar aqui. Eu vou até fazer o seguinte, espera aí. Restart runtime, yes. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou botar aqui restart session, que o meu eu já tinha executado, aí eu estou zerando ela aqui para a gente fazer tudo juntinho, igualzinho. Então roda a primeira célula aí para instalar as coisas. Deixa ele primeiro instalar aí. Deixa eu ver, tá gravando? Tá. Deixa ele instalando as coisas. Beleza. Parece que ele instalou tudo aqui. E aqui a gente agora... Eu vou fazer o seguinte, vamos rodar primeiro, só para ver se vai dar tudo direitinho. E aí depois eu explico aqui para vocês, tá bom? Cadê aqui? Peraí, aqui. Beleza. Tá? Então, vamos rodar primeiro, para ver se vamos conseguir rodar tudo bonitinho. E aí depois eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. É que ele demora um tempo, que ele vai ter que baixar né, os dados. Mas demora um pouco mesmo, sabe? Que é muito que ele tem que carregar, né? Ele, na hora que ele vai carregar os dados, aí ele dá uma demorada mesmo. Aqui, tá vendo? Aqui, por isso que eu falei, para treinar, se você ver, ó, esse númerozinho aqui, ele vai ter que levar até 1000. Se você botasse isso aqui na CPU, tá? Nossa, mãe, cara, ia demorar demais a conta para treinar. Aí eu vou fazer o seguinte, enquanto ele está treinando aqui, deixa eu explicar para vocês uma coisinha aqui. O que eu queria explicar para vocês aqui enquanto isso. Ó. Deixa eu abrir aqui. Não, deixa eu ver se ele vai abrir, eu acho que não. Quer ver, ó? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Deixa eu compartilhar de novo. Rapidinho aqui, ó. Em tela inteira, para eu explicar aqui para vocês o dataset. Então, o que é esse dataset aqui? Tá? Esse dataset, né, ele tem aqui, ó, original index, mas essa coluna aqui não serve para nada, só para dizer qual era, ó, o indicador, né, como se fosse uma chave primária de cada linha. Cada linha, o que importa mesmo é isso aqui, é review text, que é um texto sobre um produto. Tá? Isso aqui foi feito um web scraping, por exemplo, da Amazon, né? E aí tirou aqui de vários produtos. Então tem um texto aqui, ó, bem maciço, eu recomendo. Oi? Não estou escutando, não. Alguém está falando alguma coisa? Vocês estão vendo essa tela aqui que eu estou mostrando, explicando o dataset aqui? Deixa eu ver, o Iago está respondendo. Beleza. E aí aqui tem um texto sobre o produto, ó, bem macio, felpudo, recomendo, preço imbatível, entrega rápida, compraria outro quando precisar. E no final tem o rating. E aí aqui tem as notas, ó, 4, 3, 1, 5. Então as notas vão de 1 a 5. Tá? E aí o que eu fiz? Eu considerei 1 péssimo. Se vocês olharem depois aqui no código, olha, aqui no código, cadê que ele tem bem aqui o que eu estou escrevendo, tá vendo? Ele ainda está fazendo aqui, ele tem um map aqui, ó,
Tá vendo? O 1 é péssimo, o 2 é ruim, o 3 é médio, o 4 é bom, o 5 é ótimo. Tá bom? Eu fiz um mapa daquelas ratings, daquelas avaliações. Tá bom? Então, eu botei 1 é péssimo, 2 é ruim, 3 é médio, igual aquelas estrelinhas que tem na Amazon. Tá bom? Lembra lá na Amazon, vai de 1 a 5 estrelinhas? Tá? Aí eu segui essa linha aqui. Tá? Então, o que a técnica aqui vai aprender? Ela vai aprender a partir desses textos que estão aqui. E aí, o que eu vou fazer? Depois, no final, vou mostrar para você. Eu vou escrever um texto. E aí, a partir do texto que eu falar a respeito, sei lá, de um produto, ele vai pegar e vai me dizer se é bom, péssimo, ruim, sei lá. Tá? É um dessas medidas aqui ele vai me dizer. Tá bom? Tá? Era aí que o bicho ainda está fazendo. Porque essas técnicas aqui, por isso que eu botei menos dados. Se vocês forem olhar aqui, ó, ele só vai ter quantas linhas aqui, ó? 5.000 linhas para não demorar demais. Se não, meu amigo, ia demorar demais da conta. Tá? Isso demora pra caramba no caso, para executar. Tá? Se você tiver muitos dados aí, e aqui eu também, depois vou falar, vocês vão ver aqui que eu botei aqui, ó, até para andar rápido, né? Eu botei aqui, ó, cadê? Número de épocas aqui, ó. Botei só 2, tá? É óbvio, se você aumentar, provavelmente a qualidade da técnica vai ficar melhor, tá? Mas para não demorar demais, eu botei só 2 aqui. Você já está vendo aqui o tempo aí. Agora que ele fez aqui o meu, tá vendo? Você vê o tempo que demora, mas depois vocês com o tempo experimenta aumentar esse número para ver se o training loss aqui vai dar vai diminuir bem mais, tá? Se você botar mais, tá? Aí aqui, pois ele pede aqui para mim, ó, classificador Bertimbal treinado. E eu depois vou falar o que é esse Bertimbal aqui. Então eu vou digitar um texto, quer ver, ó? Eu vou até fazer uma coisa aqui, ó. www.amazon. Só para vocês, eu devia ter botado .com.br, né? Porque .com vai abrindo em inglês, eu estou fazendo em português. Beleza? Então, sei lá, vamos ver um produto aqui qualquer aqui. Sei lá, pega isso aqui. Aí eu vou olhar aqui aqui dele, vamos ver o que ele vai me... Aqui a princípio só tem 5 e 4 estrelas. Vamos pegar um aqui só para a gente fazer um teste, ó. Vamos pegar como aparece aqui? Tem pouco aqui. Por exemplo, vou pegar esse aqui. A qualidade do produto ficou muito bonita. Aí eu vou jogar aqui. Vamos dizer ver o que ele vai me dar. Ó, classificação bom. Tem lógica, né? Quer ver, ó? Então vamos experimentar uma outra coisa aqui. Sei lá, essa lanterna aqui. Vamos ver aqui. Ó, vou pegar um de 1 estrela aqui. Vamos pegar o texto e ver o que ele vai falar. Ó. Quer ver, ó? Ó, eu vou pegar esse texto aqui. Beleza? E vou colocar aqui. Vamos ver o que ele vai me dizer. Ó, péssimo. Viu? E era 1 aqui, ó. Tá vendo? Ó, era 1 estrela. Vocês estão vendo? E você vê que ele classificou correto. Vamos ver se a gente... Vamos tentar achar um aqui, mais ou menos aqui. 3 estrelas aqui. Vamos ver esse aqui. Pô, querido, obrigado. Vamos ver aqui um outro texto aqui. Ó, deu ruim. Então você vê, ruim, médio, mas você vê que ele faz uma classificação aqui. E na hora que você depois quiser sair, é só digitar aqui, sair, que aí ele sai. Gente, agora eu vou explicar o código. Até aqui ver esse negócio aqui funcionando. Vocês conseguiram rodar?
Então, alguém não conseguiu? Rodou? Né? Bacana. Agora eu vou explicar o código, o que está acontecendo. Tá bacana? Então, ó, o código aqui que a gente está usando, tá? A gente, igual falou aquele negócio lá do Bertimbau. O que é esse Bertimbau? Bert é um modelo, né, desse Transformers, tá? Que foi criado pelo Google. O que é esse Bertimbau? É um modelo desse BERT, mas só que treinado para português. Se vocês tiverem qualquer dúvida, só você ver aqui, ó, e procurar aqui, ó, Bertimbau. Tá vendo, ó? Né? Essa Neuralmind é uma empresa, é uma startup que foi criada até lá na Unicamp. Tá vendo? Introdução ao Bertimbau, né? É um modelo desse BERT que é treinado para a língua portuguesa do Brasil, porque tem a língua portuguesa de Portugal, né? Que a gente sabe que tem certas palavras que têm significado diferente, tá? Então, eu usei esse aqui, existem outros, tá? Até desses Transformers, tá? Mas eu usei esse daqui. Tá? Se não me falha a memória, tem um outro aqui, ó. Acho que é esse aqui, quer ver, ó? Sabiá Transforma to Portuguese Language. Tá vendo, ó? Tem esse sabiá, os transformadores sabiá para a língua portuguesa, tá vendo, ó? Existe esse aqui, tá vendo, ó? Aqui, tá vendo? Tem outros, tá vendo? Tem até aqui no Archive, tá? Se escreve né? Mas só que a gente lê Archive, Archive, né? Se você fosse ler em português, mas em inglês você lê Archive, aqui, tá? E aí tem esse outro aqui, sabiá, tá? Que é para a língua portuguesa, tá? Então, vou voltar aqui no código, deixa eu fechar aqui a lateral, só para vocês verem, tá? Então, aqui ele está dizendo, né, quais são os importes que ele vai fazer. Aqui ele carrega o dataset. Eu mandei excluir aquela coluna original index que a gente aqui, né? Então não vai servir para nada, né? Então, o que a gente interessa são as colunas review e rating. E aí, o que ele está falando aqui? Que drop NA é que se tiver alguma linha com campo em branco, ele joga fora. Tá? Aí ele joga fora, porque ele não vai fazer uso disso. Aqui, ele está fazendo aqui no rating, ele está diminuindo de 1 para... Por quê? Na hora da gente fazer a classificação correta mesmo, tá? Ele mapeia de 0 a 4. Tá? Ok? Por isso que ele faz esse menos 1 aqui. Mas lá embaixo, igual eu tinha mostrado aqui para vocês, ele tem um map. Cadê aqui, ó? Tá vendo? O 0 é 1 péssimo. O 1 é o 2. Tá vendo? Ele já fez um mapeamento aqui do label que a gente tem interesse. Tá? Cadê aqui? Onde que eu tô? Aqui. Tava aqui. Tá? Aí ele divide aqui os dados, né? A gente já tinha visto em outro conteúdo, esse Train Test Split, então ele divide os dados para treinamento e validação. Né? Então, aí o tamanho do dado de teste, no caso aqui é 20%. Esse random state aqui ele é só o inicializador da variável aleatória, tá? Mas depois, se você quiser, você pode botar o que você quiser ou não botar. Porque se você não bota, ele gera uma semente a cada rodada. E o interessante é, se todo mundo aqui a gente botou mesmo, ele vai dar o mesmo resultado. Né? E aqui ele estratifica, lembra que eu expliquei? Pelo rating. De modo que tenha a mesma proporção de dados, tanto no treinamento quanto no teste. Aí ele dividiu aqui os dados,
E aqui ele vai fazer a tokenização do texto. O que quer dizer isso? Tokenização, ele vai dividir o nosso texto, né, em palavras, né, para facilitar o entendimento da técnica. Tá? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele vai pegar aqui nessa tokenize function, ele vai aqui, tá vendo? Através do review text, e aí ele vai fazer os tokens, tá? Vai quebrar como se fossem frases de até 128 aqui, tá? Por quê? Porque a gente não pode fazer um com o texto inteiro, porque não dá. Então ele quebra. Isso aqui também a gente pode variar. Isso 256. E aí é questão de testar para ver se vai ter algum resultado melhor ou não. Tá? E aí ele pega tanto o dataset de treino quanto validação e tokeniza ele. Né? E aí ele faz isso aqui. E que ele faz isso aqui, tá vendo? Tokenize function, ele chama aqui. E ele fala batch, que ele vai quebrar em blocos. Né? Por quê? E aí eu vou criar vários blocos de tokens para passar para a técnica, para ela poder treinar. Tá? Ok? E aí, né, tá vendo? Ele remove colunas não utilizadas aqui no caso pelo modelo, né, porque tem algumas colunas específicas que nesse caso aqui não interessa para a gente. E aqui ele diz vai carregar o modelo e vendo, né, que se tiver GPU, tá vendo? Que aqui o CUDA, ele serve para testar se tem GPU ou não. Tá vendo? Se ele pergunta assim, se Tosh CUDA is available, quer dizer, se tem a GPU, ele vai usar. Se não, vai usar a CPU. Tá? E aí ele carrega aquele modelo pré-treinado, por isso que ele demora aqui, ó. Você vê que ele carregando essas coisinhas aqui, tá vendo? Que ele carrega. Ele vai dar o load daquilo lá. Aí aqui ele está usando a métrica. A gente viu, já lembra daqueles métodos de classificação que tem. Aí aqui, a princípio, eu estou usando como métrica a curse para avaliar se o resultado foi bom ou não. Tá? Então, você vê que aí aqui tem aqui para ele computar a métrica baseado na acurácia. E aí aqui ele vai passar aqui os parâmetros de treinamento, né? E aí, esse aqui foi só um nome aqui que deu, né? Bertimbal E2W, se você olhar depois ele cria aqui, ó, né? Tá vendo? Porque para que ele faz quer ver aqui, ó, ele vai usar, né? Aqui dentro, tá vendo? Para aquele checkpoint, tá vendo? 500 mil, né? Que ele vai fazendo para armazenar aqui os tokens e etc. aqui dentro, que ele consegue aprender da técnica. Tá? E aqui tem alguns parâmetros, tá vendo? Que esse aqui, taxa de aprendizado. Isso aqui, 2e menos 5, isso aqui significa o quê? 2 vezes 10 elevado a menos 5. Tá? Isso aqui, tá? Você pode mudar, que isso aqui é parâmetro, né? Você pode mudar à vontade aqui. Mas é bom botar assim um valor pequeno para taxa de aprendizado. Aqui, o que vai dar de batches, de treinamento, de avaliação. Tá? Normalmente a gente põe aqui potência de 2, né? Então pode ser 2, 4, 8, 16, 32, 64. Tá bom, a gente também... isso aqui é parâmetro que pode, ó, isso aqui pode mudar, é o número de treinamentos, a gente pode botar um valor bem
maior aqui para melhorar, se for o caso, a qualidade. Esse weight decay é para ele gerenciar a o pessoal usa esse valor aqui, 0,01 ou 0,001, que normalmente o pessoal usa, tá? Para isso aqui. Tá? Tá vendo? Aqui é interessante, tá vendo? Ele usa o Load Best Model no final, seja o melhor modo, ele carrega. Tá? Aqui ele simplesmente passa esses para o treinador, para quando vai treinar, esses dados que foram especificados aqui em cima, que vê model, e blá, tudo que já foi definido aqui, tá vendo? Ele simplesmente passa como parâmetro e aqui efetivamente, ó, ele treina o modelo. É aquele que fica lá aparecendo aqueles numerozinhos lá rodando lá. Depois que ele terminou, ele salva o modelo. Tá? Por quê? Porque o negócio é que aqui eu salvei nessa pastinha, e quando você sai do Colab perde, mas você podia montar o driver, né, do Google Drive e salvar lá, porque que depois que eu quisesse usar nessa parte aqui de baixo, ó, aqui, eu tenho só como carregar o modelo sem precisar treinar de novo. Entendeu? Que aqui é aquela fase onde eu faço aquele loopzinho. Pô, imagina se eu tivesse que treinar toda vez que eu quisesse rodar isso, e principalmente se eu tivesse um dataset grande pra caramba. Puta, ia ser um porre, né, cara? Entendeu? Então, o ideal mesmo era eu criar, montar o drive virtual e salvar isso numa pastinha, e depois que eu quisesse só fazer a classificação, eu carregava o modelo aqui, o tokenizador, e executava aqui de boa. Tá? Tá legal? É isso que ele tá fazendo aqui. Tá? Tá bom? Entendeu? Então essa aqui é a ideia. E aqui ele está fazendo o quê? Aquele lá, ó, eu leio o texto do usuário, passo tudo para minúscula, se for sair ele sai, e aí ele joga, tá vendo? Para quê? No caso, ele vai jogar pro classificador, né? De modo a eu poder ter a resposta. Aí ele diz aqui, tá vendo? Se o label, né? Ele vai me dar uma resposta, se é 0, 1, 2, 3 ou 4. Aí, baseado nisso, ele vai pegar aqui no mapeamento e vai me dizer qual é a minha resposta. Se for em branco, quer dizer que ele não encontrou. Tá vendo? Ele veio aqui, ó, label map, tá vendo? E ele olha... tá vendo aqui? Quer ver, ó? Ele está usando aqui, ó, CLF, que ele joga o texto e pega a predição. Aqui. Quer ver, ó? Tá vendo? CLF é que é o pipeline onde que está salvo o modelo tokenizador, tá vendo? É isso aqui que está feito. E aí você consegue classificar. Uma coisa que é legal, porque, por exemplo, se você tivesse fazer uma outra classificação de sentimento, né, a única coisa que você ia ter que trocar era, obviamente, né, o dataset, aqui se precisa apagar ou não uma coluna, né, e dizer aqui qual é a coluna. Tá vendo? Review text é a coluna que tem o texto. E o rating é a que dá a classificação, o sentimento, se é bom, ruim, péssimo, ótimo e tudo mais. E aí vocês podem depois adaptar esse código aqui para fazer esse tá? E aí o que nós vamos fazer? Na aula que vem, tá? E aí eu já vou combinar com vocês o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma outra versão desse código, explicar ele, depois vou ver se eu faço com uma versão também daquele do Sabiá para vocês, e salvando ele, e não para você não necessitar retreinar
Por exemplo, se eu fosse rodar aqui agora, né? Tá vendo? A não ser que eu fizesse isso aqui, ó. Se eu tô com isso aqui salvo, quer ver, ó? Se eu pego daqui para baixo, ó. Quer ver? Aqui, ó. Aqui sal, aqui, ó, daqui para baixo, ó. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Rapaz, se o trem aqui me ajudasse, ia ser top, né? Aqui, Ctrl C. Pera aí. Code. Ó. Se eu rodar aqui, ó. Vou rodar. Ó, tá vendo? Que a ideia é essa, que é porque o que acontece? Como eu não fechei o sistema, a pastinha ainda tá aqui, ó. Tá vendo aqui do lado? Aí ele carrega aqui, ó. Quer ver, ó? Ó, comprei um travesseiro, tá? Muito top, excelente material e muito fofinho. Gostei demais. Aí ele, ó, viu, me deu a classificação ótima, tá? Então eu tenho que salvar essas informações numa pastinha montada no Google Drive para ele não perder. Entenderam? Como eu só copiei essa parte aqui, ele fez, ó. Que o 9, do 9 para baixo ele fez, com tudo, mas só que eu tenho que salvar isso aqui em algum lugar no meu Google Drive, porque quando eu fiz aqui nessa pastinha lá, se eu fecho o Google Colab e abro de novo, isso aqui tudo se perdeu. E aí, tá vendo? Que aí ele saiu do esquema, tá bom? Gente, pelo menos a ideia. Vocês conseguiram aí dar uma entendida aí mais ou menos como é que funciona o negócio, gente? Legal, porque aí você já vê que dá para vocês usarem, que esse transforma em um tipo de deep learning mais avançada, né? E aí você vê que já dá para você fazer. E aí eu falei, porque normalmente o pessoal tem dataset em inglês. Eu falei, não, cara, eu vou usar um em português, porque a gente aqui no Brasil, se você for usar alguma coisa na prática, tu vai ter que usar com língua portuguesa, né? E aí eu falei, não, então eu vou mostrar para eles em português. E aí, na outra semana, eu vou fazer a adaptação desse código para ele já salvar no Google Drive, fazer tudo bonitinho, e vou ver se eu uso um outro transformer também. E aí eu vou ver se eu faço uma compilação desses vários transformers também que tem língua portuguesa para vocês. Tá bom? E aí, hoje, gente, como foi, né? Aí eu, quer ver? Então, deixa eu só pausar aqui a gravação.